Olá, meus amigos! Professor Valdemir Santiago voltou novamente com a parte 2 do vídeo 7 razões do pastor Elias para não guardar o sábado. Eu digo para você que foi 7 mentiras que ele gravou. Agora aqui a parte 2, a água vai ferver. Vamos lá. Ele diz que o sábado era um memorial para o povo de Israel. Certo? Solta o vídeo, vamos ver ele falando. Quinto lugar, o sábado foi dado a Israel como um memorial. Assim como eles não tinham descanso ali na terra do Egito, Deus deu o dia de sábado para eles descansarem, para que eles tivessem memória. Percebeu? Ele falando que o sábado era vamos dizer assim, um memorial para o povo de Israel. Vamos ver aqui Marcos 2, 27 e 28. Diz assim, ó. E disse-lhes, Jesus falando, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até do sábado é Senhor. Senhor porque ele é dono, foi ele que fez. Então o pastor Elias Soares falou que o sábado era, vamos dizer assim, um memorial para o povo de Israel. Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem. Agora eu faço uma pergunta aí ao pastor Elias. Homem era só os israelitas? O senhor não é então? Porque a Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem. Se o senhor diz que era para os israelitas, então o senhor tem que concordar que homem era só os israelitas. O senhor não é, certo? Então aqui mais uma vez, desmascarada aqui uma farsa do pastor Elias Soares, querendo arrumar, vamos dizer assim, pretexto para anular o mandamento. Outra coisa que ele falou, ele disse o seguinte, ó, que Paulo usava o sábado para evangelizar os judeus, ou seja, os judeus ainda estavam naquela tradição antiga de ir aos sábados para a sinagoga, e Paulo então ia lá para evangelizar eles, para dizer que agora não é mais sábado, era domingo. Vamos ver o que Paulo fala, vamos ver uma pregação de Paulo. Ele fala, né, que Paulo usava para evangelizar os judeus, quer ver? Solta o vídeo dele aí, ó. Em sexto lugar, os apóstolos não guardavam o sábado, apenas aproveitavam esse dia, como é o caso do apóstolo Paulo, para poder estar evangelizando os judeus. E aí? Vamos ver na Bíblia se realmente isso é verdade? Vamos para Atos capítulo 13, versículo 42. Diz assim, ó. Paulo então estava na sinagoga, certo? E ele pregou ali um sábado. E diz assim, ó. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios. O que é um gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, se o pastor Elias Soares está dizendo que os judeus era que estava dentro da sinagoga e Paulo ia lá para evangelizar eles, para dizer que agora era domingo, não era sábado, é mais uma mentira dele. Isso é uma farsa. Mais uma vez, ele torceu a escritura. Vou ler novamente. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios, como eu disse, aqueles que não eram judeus, rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Verso 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus. A graça de Deus não era, vamos dizer assim, anular o mandamento. Vamos ver Atos 18, 4, mais uma vez. Paulo agora está em Corinto, na Grécia, e diz assim, ó. 18, verso 4 diz assim, falando de Paulo, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Os gregos eram judeus, Paulo estava na sinagoga só por causa dos judeus, lá tinha os gentios, aqui diz que estava lá os gregos. Então essa falácia do senhor usar o texto para dizer que Paulo estava indo na sinagoga no sábado para evangelizar judeus a guardar domingo, o senhor me desculpe, isso aí é uma falácia que não tem tamanho, certo? É mais outra, vamos dizer assim, o senhor distorceu a escritura, certo? Para favorecer a guarda do domingo, que o senhor adora, mas que na verdade o senhor não consegue provar em nenhum texto da Bíblia que o sábado agora foi anulado e agora é o domingo. A outra coisa, ele diz assim, ó, não precisamos guardar o sábado porque ele não se repete no Novo Testamento do jeitinho que está lá. Ele falou isso, quer ver? Solta o vídeo. E por último, de todos os mandamentos do decálogo, apenas a guarda do sábado não é repetida no Novo Testamento. Percebeu? Então eu digo para vocês, você vê o argumento dele agora, que é um argumento tendencioso a levar as pessoas para o erro?
certo? Então veja bem, ele disse que o sábado não se repete do jeitinho que está no segundo. Eu pergunto, onde está escrito na Bíblia que Jesus e os discípulos ensinaram que para guardar um mandamento no Novo Testamento, ele tem que se repetir do jeitinho que ele está lá no Antigo, certo? Eu pergunto, então o senhor é um idólatra, porque o segundo mandamento que fala não fazer imagem de escultura nem se curvar para elas, está lá em Êxodo capítulo 20, certo? Eu pergunto, onde está esse texto no Novo Testamento que manda repetir todo o segundo mandamento? Do jeitinho que ele está lá no Antigo. Não vai achar em lugar nenhum, porque esse texto não se repete. Do jeito que está lá no livro de Êxodo, lá não vai se repetir, certo? Então isso aí é mais um pretexto para, vamos dizer assim, para enganar pessoas, correto? Então veja bem, quando ele fala que o sábado não precisa mais guardar, veja o que diz 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Agora a paulada aqui vai ser grande, hein? Diz assim, ó. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço. Então o Senhor disse que conhece Jesus, né? Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Sinto muito, mas a Bíblia agora pegou pesado para o seu lado. Ela chamou o senhor de mentiroso, porque quem não guarda o mandamento é mentiroso. Então, o senhor está caçando pretexto para, vamos dizer assim, guardar domingo, um dia que não existe na Bíblia. Não existe nenhum versículo na Bíblia mandando observar dia de domingo. A palavra domingo nem aparece no Novo Testamento. Não sei de onde o senhor tirou isso aí. O senhor está inventando moda, certo? Agora, ele disse que isso aí tudo era para os israelitas. Agora, quando é para receber dízimo, aí ele é israelita, ele é levita. O senhor recebe dízimo. O senhor é levita, o senhor é gentil. O senhor não pertence a nenhuma tribo de Israel, certo? O senhor disse que era tudo para o povo de Israel, então eu não sei por que o senhor está recebendo dízimo. Onde está no Novo Testamento repetindo o dízimo igual está em Malaquias? Não repete em lugar nenhum. Mas aonde que ele vai pegar esse texto? Ele vai lá em Mateus 23, quando Jesus está conversando lá com os fariseus. Então, se o senhor acha que esse texto está falando para receber o dízimo lá, porque está em Mateus 23, Jesus está falando dos fariseus, o senhor me desculpe, então, o senhor está se colocando no lugar de um fariseu, certo? Agora, veja bem, olha o que diz aqui o documento da Igreja Católica. Então, quando o senhor for fazer o culto aí na sua igreja, o pastor Elias Soares, não se esqueça de colocar a batina e rezar a missa evangélica, tá? E leva o catecismo católico, que é para ensinar o povo aí que o domingo está no catecismo católico, é o 3º mandamento, tá? Não esquece de ensinar isso aí para a sua igreja. Documento aqui da Igreja Católica, Apologia do Catolicismo, volume 2, é um livro que foi escrito pelo Monsenhor Emílio José Salim. Ele nasceu lá em 1903, já é falecido. Tem um currículo imenso aqui. Ele diz assim, ó. Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes que se devessem eles justificar pelas escrituras toda a sua doutrina. Haja vista só o caso da santificação do domingo. Se nos ativermos somente às escrituras, que é o que o senhor diz, né? O senhor sempre fala, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. Em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo repitamos com os adventistas do 7º dia. Se os protestantes se fiam só nas escrituras, está falando para o senhor, tá? Que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhece a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Então, resumindo aqui com chave de ouro, o senhor nada mais é do que um católico, certo? Porque o senhor guarda todas as doutrinas do catolicismo, mortalidade da alma, guarda do domingo, espírito que está dentro da pessoa, que sai por ocasião da morte e tudo mais, e o senhor é um católico. Então, o senhor não tem moral nenhuma para falar que sábado foi abolido. O senhor não acha um versículo na Bíblia, certo? Mais uma vez eu falo para você, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, certo? E eu vou trazer mais vídeos aqui. Fica atento aí no meu canal, fica ligado, ok? Até a próxima.